Bom, então, irmãos, vamos continuar aqui o estudo que a gente está fazendo de 1 Coríntios. Nós estávamos vendo sobre o tema santificação no versículo 2. Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação, só para lembrar do que se trata, né? E aí nós continuamos. Primeiro, nós vimos que santificação, ou santificar, é separar, certo? Santificação é separar. Então, quando é dito que alguém ou alguma coisa é santa, está sendo dito que aquilo lá é separado. Se eu estou separando aquilo lá do todo, é porque aquilo ali vai receber um propósito específico diferente do todo. Isso é natural, uma consequência lógica do ato de separar. Nós vimos que a palavra santificação ela pode tanto ser usada para pessoas, quanto também pode ser usada para coisas, pode ser usada para lugares. Então, é uma palavra comum que vai ser usada em diversos contextos. Vimos também que santificação, nas Escrituras, ela está escrita em diversos contextos. Às vezes, o contexto pode até ser ruim, como nós vimos aqui o caso daquelas pessoas ali de Israel que se separaram para praticar a iniquidade, se santificaram para praticar a iniquidade. Então, isso aí mostra para a gente como é importante nós vermos o contexto em que a palavra está inserida, para aí sim concluir se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. E começamos a ver aqui, as espécies de santificação, segundo aqui a teologia, né? Vimos aqui que santificação pode ser usada num contexto pré-conversão, que é aquela santificação do Espírito, que aconteceu muito antes de nós nascermos, então ela não é propriamente um ato nosso, né, do nosso braço, pelo contrário, foi Deus nos escolhendo, nos separando lá atrás, quando nós nem sequer tínhamos nascido. Lá fala da santificação do Espírito. Vimos também que esse tipo de santificação não dá para ser mais ou menos santo. Ou você foi santificado e automaticamente separado para pertencer à família de Deus, ao grupo dos salvos em Cristo, ou você não foi separado. Nesse tipo de santificação não dá para ser mais ou menos santo. Nós vimos também um outro tipo de santificação, que é a santificação posicional. Santificação posicional é aquela em que a sua posição frente a Deus é mudada. E isso acontece no momento da sua conversão. A gente viu que essa santificação aqui é pela fé. Você deposita a sua fé e aí você é santificado. Então aí sua posição muda no momento em que você deposita a sua fé em Cristo. É o momento da sua conversão. Mais uma vez, não dá para ser mais ou menos santo nesse tipo de santificação. É impossível. Porque ou você depositou sua fé em Cristo e automaticamente você é salvo, você pertence à família de Deus, você nasceu de novo, ou você não fez isso. Então, nesses dois tipos de santificação iniciais, nós vimos aqui diversos textos, né, na aula passada, mas nesses dois tipos de santificação iniciais, não dá para ser mais ou menos santo. É algo binário, ou é ou não é. Aí nós vimos também a santificação progressiva ou prática, que é a santificação do dia a dia, e que inclusive muitas vezes é essa que nós temos em mente quando nós falamos de santificação, que é o quê? Nos santificar a cada dia. Tinha até uma palavra aqui num versículo que a gente viu, que era bem interessante, que é o quê? Aperfeiçoar. Aperfeiçoa a sua santidade. O que é aperfeiçoar? É tornar mais perfeito. Aperfeiçoar. Então, nessa santificação aqui, que é a prática ou progressiva, o ser humano, sim, esse aqui, o salvo em Cristo, ele pode ser mais ou menos santo. Por quê? Porque ele pode se dedicar mais ao Senhor e estar mais próximo dele, em comunhão, praticando as coisas que o Senhor aprova, ou o salvo pode ser um salvo carnal, como a gente viu em 1 Coríntios capítulo 3, que embora aquela pessoa tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador, ela ainda assim andava de forma errada. Então, na santificação progressiva, é algo progressivo ao longo da nossa vida diária, ao longo de todos os anos da nossa vida, que nós precisamos galgar cada vez mais degraus para nos tornarmos mais santos, abandonando os pecados que estão na nossa vida. Isso aqui vai acontecendo progressivamente. Progressivamente nós vamos adquirindo maturidade. Assim como o ser humano naturalmente, esquecendo esse plano aqui espiritual, ele vai adquirindo maturidade conforme ele cresce,
nós também, na nossa vida cristã, no âmbito espiritual, nós também temos que adquirir mais maturidade conforme nós crescemos na palavra de Deus. E aí nós precisamos, então, no nosso dia a dia, ser cada vez mais santos. Evidentemente, nesse tipo de contexto em que a palavra santificação é usada, é possível falar que eu estou mais ou estou menos santo, santificado, porque eu estou aperfeiçoando ou não a santificação no Senhor. Por isso que ela é chamada de progressiva, é um progresso. Legal. Agora, nós vamos para uma outra santificação que está presente nas Escrituras. Para isso, nós vamos abrir aqui inicialmente em Colossenses 1:22. Vamos abrir em Colossenses 1:22. Enquanto isso, alguém pode também abrir para ler para a gente em Efésios 5:27? Quem vai abrir em Efésios 5? A irmã vai abrir Efésios 5:27. E aí, nós também temos Colossenses 1:22. Quem já abriu Colossenses 1:22, lê para a gente, por favor. Agora, pois, nos conciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Obrigado. Irmã, por favor, também, Efésios 5:27. Olha só, vocês percebem que nesse contexto aqui a palavra santo está sendo usada pro futuro. Todos os outros textos que a gente viu de santidade, ou era algo relacionado ao passado, ou era algo relacionado aqui à nossa vida diária, o nosso presente. Aqui, por outro lado, está sendo usado em relação ao futuro, que é o que na teologia eles vão chamar de santificação perfeita, que é algo que vai acontecer no futuro. Veja que nós estamos num progresso, uma santificação progressiva, para um dia sermos apresentados diante de Cristo de forma santa, inculpável, irrepreensível, perfeitos, sem defeito, uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, na santificação perfeita, ela é algo que vai acontecer no nosso futuro. Dá para no nosso presente a gente ser absolutamente perfeito? Eu não consigo. Eu gostaria, quem não gostaria? Mas eu vou conseguir ser absolutamente perfeito? Não vou. Todavia, evidentemente, nós temos a promessa de Deus de que no futuro seremos libertos da presença do pecado. Olha só, nós seremos libertos da presença do pecado. E aí nós seremos apresentados diante dele como igreja sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. O que? Santa, separada para ele e sem defeito. Essa aqui, irmãos, então, é a chamada santificação perfeita. Ok? Vou ler aqui com vocês também outros textos que não usam a palavra santo, santificação, não usam essas expressões, mas claramente estão tratando do mesmo tema. Vamos abrir aqui em Judas, por exemplo, versículo 24 de Judas. Judas, versículo 24, eu leio para vocês. Diz o seguinte, Judas só tem um capítulo, E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. Claramente, não está usando a palavra santo igual nos outros, mas, evidentemente, é o mesmo contexto. Semelhantemente, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, diz o seguinte: tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A gente vê que esses textos estão tratando aqui da apresentação do crente para Cristo no futuro,
de forma santa. E a gente vê que nesse contexto aqui, esse santo é o quê? Sem mácula, sem ruga, sem defeito. Então nós seremos separados para sermos apresentados a Ele sem essas características pecaminosas, porque nós seremos separados do pecado, da presença do pecado. Ele promete que nós não precisaremos mais sofrer com isso, né? Qual? A última? A última é 2 Coríntios 11, 2. 2 Coríntios 11, 2, tá? Então, todos esses textos aqui a gente viu o quê? Uma santificação para o futuro. Então, olha que interessante. A ideia de santificação, ela está presente em todo momento, é constante. Santificação faz parte da vida do crente. Está presente antes dele nascer, porque ele foi separado lá atrás para pertencer a Cristo, para a aspersão do sangue de Cristo, para o perdão que vem por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. Assim como está presente naquele ato pontual da sua vida, em que você depositou sua fé em Jesus e a partir daí você foi separado, santificado para pertencer à família de Deus. Então você ganha nova vida, você nasce de novo. Assim como está presente no seu dia a dia, com a sua santificação prática ou progressiva, a melhora no dia a dia, eu abandono os meus pecados para viver uma vida mais santa, para eu aperfeiçoar minha santidade no Senhor. E no futuro, aí, tudo que eu olhei para trás, olha, vai ser aperfeiçoado lá no futuro, no momento em que eu vou ser entregue a Jesus de forma pura, santa, sem rúcula, sem mácula, sem defeito, de forma perfeita. E é evidente que só Ele pode fazer isso na vida de um pecador, certo? Então, a santificação está presente no nosso passado, no nosso presente e no nosso futuro. E por isso também nós vamos frisar que a ideia que a gente costuma ter na nossa cultura brasileira mesmo, porque a nossa cultura ela é uma cultura muito influenciada pela doutrina católica, até porque é por causa da própria formação histórica e cultural do nosso país. A gente às vezes tem em mente aquela ideia, São Marcos, São Pedro, como se fosse uma casta específica de pessoas que são santas. E na verdade, todos, absolutamente todos os que creem em Cristo Jesus são santos. Não existe uma casta específica, como se fossem melhores e por isso são chamados de santos. Pelo contrário, qualquer um que for santo, é santo por quê? Não por causa do seu braço, da sua força, mas é santo porque Jesus te santificou ao morrer na cruz e aspergir o sangue dele sobre os seus pecados, cobrindo os seus pecados e te dando nova vida em Cristo. Então não existe uma casta específica, como se fosse os santos, fulano de tal, ciclano, beltrano, santo Antônio, santo isso, santo aquilo, mas todos nós somos santos em Cristo. Quanto a isso, entenderam? Perguntas quanto a isso? Então agora eu vou dar um texto para vocês lerem e vocês vão me falar o que isso quer dizer. Vamos abrir em 1 Coríntios 7, 14? 1 Coríntios 7, 14. Coríntios 7, 14. Quando todo mundo tiver em mãos, eu vou ler, para eu ler aqui em voz alta, mas aí eu quero que vocês me respondam o que isso quer dizer. 1 Coríntios 7, 14 diz: porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. E aí, o que isso quer dizer? Pode falar. Então, aqui fala que se o marido é descrente, se a mulher for crente, crê em Deus, ele vai ser também. Mas como assim? Exatamente, é o que eu estou falando. O que é essa santificação?
O que é essa santificação? Ó, vamos primeiro pegar o contexto desse versículo, para a gente não pegar ele sozinho. Está falando a partir do versículo 12 aqui, ó, por exemplo. Ó. Não, vamos a partir do 10. Ó. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Aí vem o versículo que a gente leu. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, continuando aqui, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. E aí, o que significa esse santificar o marido? Ele é separado de algo, né? Mas veja bem, aqui, nesses textos, não está falando de ser salvo necessariamente. Não está falando de ser salvo necessariamente. Tanto é assim que, ao nós lermos o contexto, nós vemos muito claramente que está falando de cônjuge não crente. Está muito claro que está falando, olha, se algum crente está casado com um cônjuge não crente, veja bem, essa pessoa está falando do incrédulo mesmo. Então não está falando necessariamente que essa pessoa vai ser salva. Então essa expressão aqui, santificação, não é necessariamente, olha, como se fosse uma promessa que o seu cônjuge obrigatoriamente será salvo. Não é isso que está aqui. Mas vamos resumir um pouco disso numa expressão que, olha, eu coletei aqui do livro do William MacDonald, né? Ele fala, é de grande benefício a influência de um companheiro que crê e que ora. É de grande benefício a influência de um companheiro que crê e que ora. Então, o cônjuge crente, ele produz uma grande influência e benefício na vida do cônjuge que não crê. Esse cônjuge que não crê é separado através dessa oração, imagina o crente orando, suplicando a Deus pela vida do marido ou da esposa, pela salvação, pela vida, pelo cuidado diário, pela proteção. Protege minha esposa, protege meu marido, mesmo que não seja crente, e abre o coração dele, dá sustento à nossa casa. E tudo o que um filho de Deus vai orar, mesmo que, no caso aqui, estiver casado com alguém que não é crente. Então, é de grande influência um companheiro que crê e que ora por você. Mesmo essa pessoa que é incrédula, ela é abençoada, é separada para a bênção de Deus em razão da oração e do convívio com esse Filho de Deus.
certo? Então, mesmo o incrédulo aqui, em razão de pertencer a essa família, é separado e é abençoado em razão das orações e do fato de pertencer aqui à família de alguém que é crente. Então, não significa que a salvação dessa pessoa esteja assegurada, mas que essa pessoa que ela é separada, mantida à parte, numa posição de privilégio externo, só por ter uma mulher ou um marido cristão, certo? Então, isso aqui não se refere à salvação, necessariamente. E aqui, ele conclui, né, é interessante aqui a continuidade do versículo, porque ele está falando aqui, olha, se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Então, o MacArthur, quando ele coloca aqui na Bíblia de estudo dele, ele até menciona, olha, os cristãos não precisam se separar de um incrédulo por temer que o seu cônjuge incrédulo possa macular seus filhos. Deus promete o contrário, o contrário. Eles seriam impuros se ambos os pais fossem incrédulos, mas a presença de um dos pais crente expõe os filhos às bênçãos e traz a eles a proteção. A presença de apenas um pai ou mãe cristão protegerá seus filhos dos danos espirituais indevidos a eles e eles receberão muitas bênçãos, e com frequência entre estas está a salvação. Então, pessoal, é possível que, dentre as bênçãos que a pessoa recebe, tanto o cônjuge quanto os filhos, esteja a salvação. É possível que Deus abençoe. Mas veja que não está falando que necessariamente esse cônjuge será salvo. Até porque esse cônjuge é chamado de incrédulo. Ele é chamado de não crente. Mas pode também receber a salvação? Pode. Porque é de grande benefício a vida, a oração, o convívio com o outro cônjuge que ora, que é um filho de Deus, que é ouvido por Deus. Lembrem-se, né? Em breve nós vamos estudar um pouco da inimizade que nós temos com Deus, sem a reconciliação que há em Cristo. Então, o cônjuge incrédulo está aqui em um contexto de inimizade com Deus. Olha como é importante a oração desse outro, da esposa, do marido, para Deus proteger e ter misericórdia desse cônjuge que não é crente. Olha como é importante, olha como Deus pode transformar essa vida, assim como transformar a vida dos filhos. Então, irmãos, a nossa oração tem poder, e não é o poder da nossa fala, não é o poder do nosso coração, não é o poder da nossa força, é o poder do nosso Deus. É Ele que é capaz de realizar tanto o nosso querer, quanto os nossos atos, as nossas ações, o realizar. Então, Ele é que faz tudo. Ele é que é poderoso para realizar os nossos pedidos de oração. Então, caso alguém viva nesse contexto de que ter um cônjuge não crente, a orientação bíblica é clara: não se separe. Ore por ele. Ore por ele. Inclusive, dentre as bênçãos que esse cônjuge pode receber, pode-se encontrar a salvação. Ore, suplique. É o nosso Deus que é poderoso para cumprir a vontade dEle e para dar a salvação conforme o seu santo querer. Certo? Até porque a salvação é individual, né? É individual, sim. Seria assim, a esposa, que eu acredito que é abençoada, o esposo ou a esposa, através da oração, da firmeza em Cristo, que a mulher abençoa, o marido abençoa, por causa disso, né? Uhum. Mas aquilo mesmo que você falou, a salvação é individual, significa que senão seria fácil, né? Uhum. E você me deu uma ideia interessante aqui no que você falou. Porque eu lembrei de uma outra coisa. Eu falei, foquei mais oração. Mas vamos também pensar como que o comportamento do cônjuge crente abençoa a vida do cônjuge não crente. Porque a Bíblia fala, né, que os maridos amem sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, sacrificialmente. Então, um marido crente se sacrifica pela sua esposa, mesmo que ela não seja crente. Ele a ama sacrificialmente. Ele cuida dela. Ele provê o sustento para ela. Ele ama a esposa dele. Assim como a Bíblia também fala quanto à mulher, fala, né? Sejam submissas aos vossos maridos, né?
Todas as orientações que tem na Bíblia sobre o comportamento da mulher, a mulher crente ela vai ter, independente se o marido dela for crente ou não. Então isso vai abençoar a vida dele também. Deus nos ensina as coisas que nos fazem bem. Então essas coisas fazem bem para o relacionamento do lar. E vai fazer bem para abençoar tanto se o cônjuge for cristão ou se não for. Porque a Bíblia diz também os cristãos, né? A Bíblia diz que o marido tem que abençoar a esposa, orar pela esposa. Sim. E assim a esposa também. Uhum. Sendo cristão. Sim. Imagina então o não cristão, né? Uhum. Aí tem que... Aí você só que o cristão vai continuar orando. Sim. E continua orando. E isso leva esse não cristão a uma situação de privilégio. Porque ele não está simplesmente ao abandono. Pelo contrário. Né? Deus olha ele, olha, é o marido da minha filha. É a esposa do meu filho. E precisa do cuidado, né? Então, é de grande valor a vida de um cônjuge que ora por você. Pode falar. Uhum. Ele complementa isso, toda essa ideia. Saberá as mulheres se vai salvar o seu marido. Sim. Saberá o marido se salvará a sua esposa. E aí, no verso 17, ele fala: cada um é cada um. Uhum. Daquilo que é o propósito de Deus, não é o propósito deles. Perfeito. Eu parei antes, mas vamos chegar nesse aí, pastor. Perfeito. Eu não ia chegar. Foi bom que o senhor falou. Eu parei antes, eu citei, né? Não sabe, não sei se vai ou não. Mas vamos sim, porque eu parei antes, eu devia ter lido. O senhor tem razão. Então, vamos lá, ó, do 15 ao 17. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Acho que até aí mesmo, né? Isso, até o 16. Até o 17. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. E aí mostra, né, esse 16 é bem claro, ó, você não sabe se vai salvar ou não, então continue orando, continue suplicando por Deus, para Deus quanto à vida desse cônjuge, né, que ele pode ser salvo. Mas mesmo, lembrando, não é que é uma promessa, ó, saberá, não é uma promessa objetiva, que obrigatoriamente acontecerá. Você sabe ou não sabe? Você não sabe, mas Deus sabe. E de qualquer forma, eu creio que Deus, atendendo a oração desse filho ou dessa filha dele, pode abençoar a vida desse outro. Para proteger numa estrada, por exemplo, numa viagem. Para garantir o sustento familiar de cada dia. Para garantir que os filhos sejam bem cuidados e etc. Né? Então, é de grande valor e benefício um cônjuge que ore. Pastor, obrigado, porque eu não li o versículo que eu devia ter lido. Só queria fazer uma observação que eu considero importante. Esse descrente, não é que a pessoa crente casou com descrente. Não, já estava casado. Sim, já estava casado. Sim. Sim. Uhum. Do jogo desigual. Perfeito. É uma situação em que, tanto que o contexto mostra isso, né? Se o seu cônjuge então, não é que não está incentivando ninguém a viver em julgo desigual, não é isso. Mas se você já estava naquela situação, você se converteu, e aí, o que você vai fazer? Está falando bem claramente, não abandone. Cada um fique no contexto em que está. Perfeito, pastor. Eu não toquei no assunto porque como não era o tema central, né? Mas o senhor faz bem para poder esclarecer também, né? Para não gerar dúvidas, né? Perfeito. Vamos lá. Então, quanto à santificação, encerramos, certo? Agora vamos para o versículo 3 de 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Esperar os irmãos abrirem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Gente, o que tem aqui? Tem um cumprimento. Um cumprimento. E sabe o que é um problema? O problema é que muitas vezes a gente lê o cumprimento de passagem, não lê? É algo, não. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Aí, graça e paz não tivesse sentido nenhum, né? Mas vocês acham que é importante esse cumprimento? Não me respondam ainda. Eu vou falar uma coisa antes para vocês, depois vocês me respondem.
Esse mesmo cumprimento, de graça e paz, foi usado nas Escrituras em Romanos, capítulo 1, versículo 7, 1 Coríntios, que nós estamos lendo, né? Capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Gálatas, capítulo 1, versículo 3, Efésios, capítulo 1, versículo 2, Filipenses, capítulo 1, versículo 2, Colossenses, capítulo 1, versículo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses 1, 2, 1 Timóteo 1, 2, 2 Timóteo 1, 2, Tito 1, 4, Filemão 1, 3, 1 de Pedro 1, 2, 2 de Pedro 1, 2, 2 de João 1, 3, Apocalipse 1, 4. E aí, vocês acham que é importante? Não é? E a gente não passa assim, ó, graça e paz. Você já continua para o versículo seguinte. Mas, gente, está no Novo Testamento inteiro, praticamente. Né? Naquela musiquinha lá, para a gente lembrar os livros do Novo Testamento, vamos ver aqui, olha. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aqui não tem como, né? Atos também não tem como, porque não é uma dessas epístolas. Vamos pensar agora nas epístolas. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Aí Hebreus não tem, Tiago não tem. Pedro, João, só tem um João. Judas, Apocalipse de João. Se eu não errei, deu 17. É isso? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu não errei. E aí? É importante? Poxa, toda hora está falando isso? Graça e paz, irmãos. Graça e paz para vocês. Isso é muito importante para a nossa vida. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. O que é graça, irmãos? Se eu chego para você e falo assim, ó, que a graça de Deus esteja com você. O que é graça? E aí? O que é graça, Vamos pensar, numa coisa? Se eu te dou algo, você me pergunta quanto é? Eu falo, é de graça. O que é graça nesse contexto? É gratuito, não é? O que é gratuito? É que não teve contraprestação, não é? Porque se tivesse contraprestação, não era gratuito. Então, o que é graça? Graça é um favor imerecido. É Deus fazendo um favor para nós que nós não merecemos. Não é uma coisa que eu te der um negócio, eu falo, é de graça. Graça, então, é um favor imerecido. Guarda essa expressão. Favor imerecido. Essa palavra é repetida nas Escrituras. Isso aqui mostra o quê? Amor incondicional do nosso Deus por nós. Porque nós não merecemos. Favor derramado sobre nós sem nós merecermos. Então, Paulo está começando a epístola lembrando os destinatários que eles não são merecedores da salvação de Deus. Eles não são. Mas mesmo assim, Deus elegeu e santificou eles, desde muito antes da sua conversão. Então, graça é favor imerecido na sua vida. Você não merece. Gente, Paulo está começando a epístola dele falando assim, olha, você não merece. Você não é merecedor. Sabe essa história que o pessoal gosta hoje em dia de merecedor? Apaga essa palavra aí do seu vocabulário. Risca do seu dicionário, porque você não é. Merecedor, não merece. Sabe o que você merece? Inferno. Sofrimento. Porque não há justo nenhum sequer. Porque as suas justiças são como trapo de imundícia. Suas justiças são como trapo de imundícia. Então você não merece. Paulo está começando a epístola falando assim, olha, vocês não merecem, irmãos, mas vocês foram separados. Vocês foram santos, santificados, mas vocês não merecem. Então que a graça, aquele favor imerecido
do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E sabe uma coisa bem interessante que tem falado a palavra graça? É que a Bíblia, ela compara essa palavra graça em alguns contextos aqui com uma outra palavra, que é justamente o oposto de graça, né? É o oposto de graça. Vamos ler aqui, olha, Romanos 11:6. Alguém pode ler para mim Romanos 11:6? Lê bem alto para a gente, Romanos 11:6. Pela graça já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Olha que coisa, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Então, se eu fosse pegar uma palavra que se opõe à graça, eu vou colocar como obras. Obra se opõe à graça. Porque graça é imerecido, não é retribuição para suas obras. Não é. Graça é exatamente o contrário. A graça vem porque você não fez, porque a sua obra não correspondeu. E ainda assim Ele te amou a tal ponto, incondicionalmente, que Ele te entregou a bênção. Mesmo sem você merecer. Não é obra. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Então, se você enfiar uma obra no meio, para falar que a bênção de Deus veio pela obra, já não é graça mais. Isso aqui tem que servir para nós nos humilharmos, gente. Tem que servir para nós nos humilharmos. Para nós suplicarmos e nos colocarmos lá no chão. E suplicarmos para o nosso Deus, nos ajuda. Tem misericórdia desse pobre pecador. Nós não podemos chegar no altar de Deus em oração e falar, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, me dá tal coisa. Não podemos. Não podemos. Ele já nos deu tudo que a gente precisava, que é a salvação em Cristo. Tudo. E tudo que a gente faz a partir daí são coisas que nós fazemos em retribuição ao que Ele fez. Não é Ele que retribui o que eu fiz de bom. Ele vai me abençoar me retribuindo necessariamente. Não. Pensa ao contrário. Se coloca na outra posição. Fala assim, ó, eu é que estou retribuindo, Senhor. Eu quero fazer para te servir, porque o Senhor fez. O Senhor me amou sem eu merecer. O Senhor me amou sem eu fazer nada de digno. Então, o que eu faço para te servir. Não começa do lado oposto, olha, eu fiz, eu quero. Não é assim, não, o Senhor fez, por isso eu faço de volta. O Senhor fez, por isso que eu te retribuo com as minhas ações. Por isso que eu mudo minha vida. Então, olha, se é pela graça, já não é pelas obras, irmãos. Do contrário, graça já não é graça. Então, lembra, graça se opõe a obras. Vamos aqui também abrir em Atos 15, 11. Atos 15, 11. E também eu vou ler na sequência Efésios 2, 8 a 9, tá? Efésios 2, 8 a 9, muitos talvez já tenham até de cabeça. Mas vamos ler, alguém lê, por favor, primeiro Atos 15, 11, depois eu leio Efésios 2, 8 e 9. Atos 15, 11, por favor. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos salvos como eles também. Obrigado. Pela graça vocês são salvos. Assim como Paulo falou, olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. E agora em Efésios 2, 8 a 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando Paulo está falando de graça, ele está falando assim, olha, não é para você se gloriar, tá? Se tem alguém que é para se gloriar, é o próprio Jesus que tem que se gloriar, é o próprio Deus que tem que se gloriar. A glória é dele, não sua. Deus fez o que fez por você de forma imerecida, você não mereceu e ainda assim você foi salvo. Ele não te retribuiu, porque se ele fosse te retribuir, você receberia a punição pelos seus pecados. E ele fez o contrário, ele mandou o filho dele para morrer na cruz por você.
Então, pela graça vocês são salvos, isso vem mediante a fé. E isso vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E fé está sempre ligado a isso, sempre, porque é pela fé que você tem acesso à salvação de Deus, porque não é pelas obras. Romanos 5, de 1 a 2, diz assim, olha, Romanos 5, de 1 a 2. Romanos 5, de 1 a 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente também essa ideia aqui de justificação pela fé, que, através da qual nós recebemos a paz, porque a gente viu que é graça e paz. Graça e paz. Nós vamos ver um pouquinho melhor, se Deus quiser, futuramente, sobre essa parte da paz, mas olha só, nesses versículos 1 e 2 de Romanos 5, nós estamos vendo que justificação, fé, paz e graça andam juntas. Justificação, fé, paz e graça andam juntas. Você é justificado pela fé. Vamos tentar colocar isso aqui, né? Primeiro você tem a fé, você crê. A partir daí você é justificado. E tem aquela ideia também de santificação posicional que a gente já mencionou. Então primeiro você tem fé, você crê. Aí você é justificado. E aí você tem o quê? Paz com Deus. E você tem acesso à graça de Deus. Então olha, fé, para vocês é o contrário, né? Eu estou de assim, mas vocês estão vendo o contrário, então do lado de vocês. Fé, justificação, acesso à paz e à graça de Deus. Fé, depositei minha fé. Fui justificado. E aqui eu fui separado posicionalmente, santificação posicional. E aí eu tenho acesso ao quê? A graça e a paz de Deus. Não dá para mudar a ordem. Você tem que primeiro depositar sua fé. E se você faz pela fé, já não é pelas suas obras. Então, olha, tudo isso aqui está ligado ao favor imerecido que Deus dá. É imerecido porque é pela fé, não é pelas suas obras que você tem acesso a Ele. Em Romanos 3, 24, diz assim, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha, gratuitamente, de novo, hein? Gratuito, favor imerecido. Você não fez nada do seu braço, das suas obras para poder pagar por isso. Você é justificado gratuitamente, naquela ordem que eu mencionei para vocês. Fé, justificação, e você é santificado, aquela santificação posicional, e você tem acesso à paz de Deus e à graça que vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O favor imerecido que Ele nos dá, nos salvando, nos perdoando os pecados. Então, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente, é gratuito, pela graça de Deus, é um favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É assim que você é justificado. E até, nosso objeto aqui não é a expressão justificação, mas olha que interessante, né? Se você fosse justo, você precisaria ser justificado? Não, eu já sou justo. Se está falando justo, você precisa ser justificado, é porque você ainda não é justo, você precisa ser tornado justo. Então, olha só, justificado, você precisa ser justificado pelo nome de Jesus Cristo. Vamos agora abrir em Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, de 4 a 7. Quem abriu pode ler, por favor. Tito, capítulo 3, de 4 a 7. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de
misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Obrigado, pastor. Olha só, mais uma vez, é interessante como é que essa verdade é que ela é repetida e repetida nas Escrituras. Repetida e repetida. É para você ficar lembrando. Olha, as epístolas começam com a expressão graça e paz, que é para você ficar lembrando toda vez. Ó, você está aí onde você está por causa da graça de Deus. Por causa do favor imerecido que Deus fez por você. E essa verdade aqui, olha, a salvação vem pela graça de Deus. Quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não frise isso, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Aliás, misericórdia é não dar o que você merece. Então, graça é o favor imerecido. Misericórdia é não dar o que você merece. Você pede misericórdia, meu Deus. O que você está falando? Meu Deus, não dê o que eu mereço. Eu sou um pecador. Meu Deus, me dê sua graça. Me dê o seu favor imerecido. Então, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, por não nos dar o que nós merecemos, não nos dar a punição que nós merecemos para toda a eternidade. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por, mais uma vez, justificação e graça, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então você deposita a sua fé para que você seja justificado e tenha acesso à graça de Deus e à paz que Ele traz, por meio de Jesus Cristo. Certo? Ok. Irmãos, para eu não quebrar a paz, porque é um pouquinho, tem vários textos aqui de paz, para eu não quebrar, eu vou parar aqui na graça, tá? Então eu vou encerrar aqui o estudo de hoje aqui sobre a graça.